gente, vamos lá. Então, o que acontece? Eu estava fazendo esse estudo, né? E eu estava estudando sobre isso, sobre a infração de natureza, que a infração é a multa, né? De natureza leve, natureza média, natureza grave e a natureza gravíssima. Pastor, o que tem a ver esses estudos que a senhora fez lá com a palavra de Deus? Deixa eu te explicar. Tem coisas que nós fazemos que não é que existe um pecado, um pecadinho, um pecadão. Mas é mais relevado. Mas tem coisas que às vezes a gente comete que é considerado gravíssimo. Entendeu? E o gravíssimo se torna um perigo muito grande para a nossa família. Para a gente, para a nossa família. Uma delas é quando a pessoa se afasta de Deus. Gente, se todo mundo soubesse o perigo que ela e a família dela está correndo quando ela se afasta de Deus. Tem muita gente sofrendo por causa disso. Famílias sendo desmoronadas, destruídas mesmo. Casamentos sendo destruídos. A fé das pessoas desabando. Por quê? Porque a pessoa ela não tem aquele compromisso com Deus. Tem pessoas que fazem coisas muito perigosas, gente. Como, por exemplo, é mais perigoso uma pessoa que já se aproximou de Jesus, já conheceu Jesus, né? Já esteve na igreja, ficar entrando e saindo da igreja, do que uma pessoa que nunca veio na igreja. Por quê? Uma pessoa que nunca veio na igreja, vamos supor lá que ela tem uns 5 demônios agindo na vida dela. A hora que ela vier para a igreja, ela vai ser liberta daquilo ali, vai ter uma nova vida, se ela permanecer com Jesus. Mas a pessoa que entra e sai da igreja, cada vez que ela entra e sai, vamos supor, a primeira vez que ela veio, tinha uns 5 espíritos agindo lá na vida dela. Ela foi liberta. Aí ela sai. Quando ela sai, aqueles 5 ali vão para 7 vezes pior. Vamos supor, 5, né? Aí, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 demônios que vão. Estou falando assim, 5 no mínimo. E cada vez a vida da pessoa vai ficando mais complicada. Por quê? Porque ela entra e sai, então ela fica abrindo brechas para o inimigo voltar. E cada vez que ele volta pior. Então, gente, o conselho de Deus é que nunca você se afaste de Deus. Essa é a pior coisa que você está fazendo. Outra coisa que está atrapalhando muito a vida das pessoas é a falta de compromisso com Deus. Hoje existe um espírito, né, maligno, que encasquetou na cabeça da pessoa que a pessoa não precisa ter um compromisso com Deus. Isso é um espírito. Mas como é que você vai enfiar na cabeça da pessoa que aquilo ali está errado? Que aquilo é espiritual, um espírito que está convencendo a pessoa, impede a pessoa de ter um compromisso com Deus. A família de Noé, gente, foi salva porque o Noé tinha um compromisso com Deus, ele tinha uma aliança com Deus. Ele era fiel a Deus. Sabe que tem uma pessoa fiel? O que você considera uma pessoa fiel? Vamos supor assim, que você tivesse um emprego, ou você tem um funcionário. Esse funcionário é fiel a você. Ele faz tudo direitinho do jeito que você manda. Você não manda ele fazer uma coisa, ele faz outra. Não. Ele faz certinho como você está mandando. Ele é honesto. Ele não engana o patrão. Ele não rouba o patrão. Ele é uma pessoa prestativa. Ele obedece o seu patrão direitinho. Isso é considerado o quê?
uma pessoa fiel. E o Noé, ele era fiel a Deus. Por causa da fidelidade dele, que foi salva a família dele. Pastora, quem que é uma pessoa fiel a Deus? Em primeiro lugar, você entregou a sua vida a Jesus? Entreguei. Primeiro passo, você precisa ser batizado. Se você não é batizado, você tem que ser batizado. Não tem como você entrar no céu sem batismo. Em primeiro lugar. Foi batizado, agora eu vou viver uma novidade de vida. Você vai começar a ouvir a palavra. E através da palavra, Deus vai começar a te ensinar o que é certo e errado. Você vai viver agora pela palavra de Deus, não é mais como você vivia antes. Uma pessoa fiel a Deus, ela participa dos cultos direitinho. Ela toma Santa Ceia, porque a Santa Ceia não é uma festa na igreja que o pastor está dando. Isso é uma comunhão, você tem que fazer parte do corpo de Cristo. E tem gente que fala Santa Ceia toda. Hoje não. E isso aí está prejudicando a sua família. Não tem como Deus agir. A pessoa toma a Santa Ceia direitinho. A pessoa ela é dizimista. Ela entende quando ela morrer, ela não vai levar nada. Porque nós não temos nada, gente. Nós somos o pó da terra. Tem gente com tanto orgulho. Eu vou ficar dando meu dinheiro para... Essa semana ainda eu vou lá comprar esses fios. Para acabar isso, entendeu? Isso tem que acabar em nome de Jesus. Porque não tem como tá. Bota aí, fecha. Não, fecha esse negocinho para mim. Aperta ele. Tá apertando? Então tá indo pro lado errado. Tá? Não, pode ter o. Não. Pro lado de lá, não? Pra cá? Tá apertando pro lado de cá? É o lado que aperta. A gente vai ver esse negócio desse fio aí, para parar esse negócio de desconexão, tá caindo aqui da internet. Deus proverá aí o fio, em nome de Jesus. Tá bom. Deus proverá aí uma condições aí de comprar esse fio, para parar de cair a conexão aí. Então, gente, eu fico olhando assim, as pessoas com tanto orgulho. Eu tive uma emergência essa semana, né? Não comigo, com a minha filha e a mim. E eu tive que ir em vários hospitais. E eu estava olhando lá, as pessoas com tanto dinheiro caindo de pedaços. Entendeu? E um não pode fazer nada, outro não pode fazer nada. Eu fiquei pensando, gente, se a gente não buscar a Deus, nós não somos nada. A pessoa vai embora, fica tudo por aí. Se a pessoa tinha carro, fica por aí. Se a pessoa tinha casa, fica por aí. Se a pessoa tinha apartamento, fica por aí. Tudo que ela tem, fica por aí. E a pessoa perder a salvação por causa de bobeira. Porque o dízimo é 10% de tudo que você ganha. Pastor, eu vou perder minha salvação por causa de dízimo. Irmão, lê a Bíblia então. Ué? Malaquias 3, lê lá. Se não está escrito lá, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí está lá o apóstolo Paulo, pregou isso aqui. 1 Coríntios, 2 Coríntios, os roubadores não herdarão o reino de Deus. Gente, nem todo sofrimento do ser humano é o diabo. Porque como o meu pastor falou, você já sabe quem é o diabo. Você já sabe que ele veio para roubar, matar e destruir. Por que a pessoa obedece a ele, gente? Que é uma escolha nossa. Deus nos deu um livre-arbítrio. Nós não somos obrigados a escolher a Deus, mas Deus está ensinando a gente. E às vezes a pessoa não vai de jeito nenhum. Essa conversa com o pastor, ficar entregando meu dinheiro na igreja, não é você entregar aqui nessa igreja, pode entregar em qualquer igreja, mas seja fiel a Deus. Como é que Deus vai ser fiel com você se você não é fiel a Deus? E às vezes você, eu não dizimo, mas sou muito próspera. Muito próspero, graças a Deus. Aí o diabo está atacando outra área da sua vida. Por causa daquele dízimo que você não devolve, ele está tapeando você. Ele deixa até você prosperar, mas está destruindo o casamento.
Ele deixa você prosperar, mas está destruindo a sua saúde. Deixa você prosperar, mas você só vive com depressão. Não tem nem graça de sair para gastar seu dinheiro. Entendeu? Então ele está atacando outra área. Então tem muita gente sofrendo, mas é falta de compromisso sério com Deus. A pessoa não está levando mais Deus a sério. O que é uma pessoa fiel a Deus? Quando eu vou no estudo direitinho, eu tenho que ter compromisso com Deus. Espera aí, os dias de culto, eu vou para a igreja. Ah, mas eu estou cansado, e pelo amor de Deus, a gente não pode ter cansaço para Jesus. Jesus está voltando. Jesus volta e pega você despreparado para onde você vai. Para onde vai a sua família, pelo amor de Deus? Não dá para ir de manhã, vai tentar, mas eu vou para a igreja, vou buscar Deus. Jesus foi bem claro, ele disse: buscar-me-eis e me encontrareis quando buscardes de todo o vosso coração. Você nunca vai ver Jesus, é muito educado, gente. Jesus não é igual ao diabo. O diabo ele sai invadindo a sua vida dele, sai destruindo tudo. O diabo é assim. Jesus não, Jesus espera você ir até ele. Você vai ver que aquele paralítico que Jesus curou, levaram o paralítico até Jesus. Abriram lá o telhado, desceram o paralítico pelo telhado, ele foi levado até Jesus. A mulher cananeia tinha uma filha endemoniada em casa, miseravelmente endemoniada. A menina foi liberta, não foi? Mas ela foi até Jesus. A filha de Jairo estava morrendo dentro de casa. Jesus ressuscitou a filha dele, mas ele foi até onde estava Jesus. O jovem tático, Deus libertou aquele menino, libertou, mas ele foi até Jesus. O leproso, Jesus curou o leproso, mas ele se aproximou, ele foi até Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. Então a pessoa não quer ir até Jesus, ela não quer ir para a igreja, ela quer que Jesus vá lá na casa dela. Não é complicado. Lê a Bíblia que você vai ver que todos os milagres que aconteceram, a pessoa foi até Jesus. O Naamã, o berro de lepra, precisava ser curado. Quando ele soube que tinha um homem de Deus, um profeta, que era usado por Deus, o que ele fez? Foi até Jesus. Ele era um chefe, ele tinha dinheiro. Ele podia chegar, gente, traz esse profeta até aqui. Não. Ele foi até Jesus. Então, às vezes, as pessoas estão sofrendo porque Deus está falando: gente, vou para a igreja. Gente, traz a peça de roupa. Gente, traz a fotografia. Pessoal, tem compromisso com Deus, dá uma santa ceia. Devolve o que é de Deus direitinho. A pessoa não faz. Aí aqueles espíritos tomam conta da vida da pessoa. Mas não é culpa do diabo. Às vezes a culpa é nossa, porque a gente não quer aceitar o que Deus fala, gente. Se Deus está falando, né? Por exemplo, Naamã precisava de um milagre, precisava de uma libertação, né? E ele foi até o profeta o que ele falou? Mandou o obreiro falar: vai lá e lava 7 vezes no Rio Jordão. Ele não queria ir no começo. Aí convenceram ele lá e ele resolveu ir. Irmão, se ele não fosse, ele não ia ser curado. Você entendeu? Deus não ia poder fazer nada por ele, o profeta não ia poder fazer nada por ele, a família não ia poder fazer nada por ele. Sabe por quê? Ele não quis obedecer. Não estava dependendo mais de ninguém, só dependia dele. Ninguém podia forçar ele a tomar o banho 7 vezes. Ele não tinha que querer fazer isso. Então, Naamã foi curado pela obediência dele, gente. A palavra de Deus, evangelho, não é mágica. Não! Pronto, o milagre aconteceu. É obediência. Põe isso no seu coração. É obediência. Se eu ouço a palavra e obedeço, Deus age. Se eu ouço a palavra e não obedeço, não tem como Deus agir. Eu travei Deus. Travei ele. Acabou, ele não pode mais agir na minha vida. Então, as pessoas hoje em dia, não estou generalizando, mas algumas não querem ter compromisso com Deus. Elas querem ser abençoadas, querem que a família seja liberta, querem prosperar, mas elas não querem
prosperar? Quero. Quer dizimar? Não. Quer que a sua família seja salva? Quero. Você quer ir na igreja? Não. E aí? Não tem como, gente, é impossível. Porque eu não quero obedecer, então fica bem complicado. Glória a Deus, a pessoa não leva a sério. Não tem semana que vai na igreja, tem semana que não vai, tem pessoa que fica meses sem ir na igreja. Quer dizer, o diabo consegue separá-la de Jesus, ela não está entendendo isso. Que é um espírito que está agindo na vida dela para destruir ela. E às vezes a pessoa, Deus usa o pastor para abrir os olhos da pessoa. Volta para a igreja, vai buscar a Deus. A pessoa não ouve o que você. Toda vez que o diabo afasta uma pessoa da igreja, ele está querendo aprontar alguma coisa com ela, alguma coisa séria vai acontecer. Porque é uma obra maligna. Não é normal uma pessoa não ir na igreja, não ouvir a palavra, não é isso. É um espírito que não deixa ela ir. Até uma hora ele vai contar uma coisa bem séria na vida da pessoa. Entendeu? Então a gente precisa acordar, gente. Ter compromisso com Deus, tomar a Santa Ceia direitinho. E não é você ir depois de uma semana na igreja tomar a Santa Ceia, não, gente. Não se falta a Santa Ceia. Só que por causa de muita emergência. Morreu alguém na família que deu para tomar a Santa Ceia. Mas não morreu ninguém, irmão, por que você não vai tomar a sua Santa Ceia? Isso é uma coisa séria, gente. Pastor, mas essa semana aí só não mudou a Santa Ceia de manhã para a noite. Pois é, mas eu estava resolvendo uma coisa muito séria. Morreu ninguém da minha família, mas mesmo assim eu fiz a Santa Ceia. Eu só transferi de horário, mas eu fiz. E eu ainda falei lá onde eu estava lá, eu estava numa situação muito séria, mas mesmo assim me ligaram e falaram assim, pastor, a senhora quer que a gente cancela a Santa Ceia, que a senhora está aí resolvendo isso? Eu falei, não cancela. Nem que eu vá aí, faça a Santa Ceia e volto. Mas não cancela. Eu vou fazer a Santa Ceia. Mas Deus foi tão bom quando eu falei isso, ele resolveu tudo lá que tinha que resolver para mim, eu fiz a Santa Ceia. Foi tudo resolvido, porque Deus viu que eu botei ele no primeiro lugar. Então a gente precisa ter compromisso com Deus. Houve uma situaçãozinha aí, pastor, houve uma situaçãozinha essa semana aí, mas a senhora teve uns cultos que a Natasha fez, mas eu não me afastei de Jesus, não, gente. Eu tenho pastor. Eu estou ouvindo a palavra em casa. Estou ouvindo a palavra. Domingo passado, né, meu pastor até pregou uma palavra sobre pecado, se fosse fiel, confessar os seus pecados, pregou aquela palavra sobre a figueira, né? Ainda que figueira não floresça, não haja figueira. Eu estou longe de Jesus, não, gente. Eu não falo Jesus, não. Então as pessoas lá, mas Jesus fica com facilidade. Qualquer coisa é motivo da pessoa não ir na igreja. Qualquer coisa é motivo da pessoa não cear. Qualquer coisa é motivo da pessoa não devolver o pé de Deus. Como que Deus vai agir, pelo amor de Deus? Não existe, gente. Temos que aprender a colocar Jesus em primeiro lugar. Esse negócio da pessoa ficar uma semana sem ir na igreja, isso é uma brecha. O diabo fica, sai e volta. Entra e sai. Entra e sai. Uma hora ele vai entrar e não vai sair mais. Está amarrado. Gente, sério, estou falando com você. Mateus, vamos lá. É perigoso uma pessoa que não tem uma firmeza. Ela está em cima do muro. Ela ainda não tomou uma decisão. Uma hora ela é de Deus, uma hora ela não é. Uma hora ela vai para a igreja, outra hora ela não vai. Uma hora ela dizima, outra hora ela não dizima. Uma hora ela obedece. Mas, gente, isso é perigoso. É pior do que quando você não obedecer. Mas por quê? Porque a pessoa, quando não conhecia a palavra, a Bíblia te deu, não leva em conta a época da ignorância. Você fazia, você não tinha entendimento. Agora você tem. Você sabe que é errado faltar uma Santa Ceia. O que você está faltando? Você está peitando Deus, entendeu? E a Bíblia diz o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Você está fazendo um negócio ciente de que você está errando, ciente do seu pecado, e isso o diabo vai querer acabar sua vida para Deus. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Eu me descaradamente, exagero, por que um pouco uma mentirinha? O diabo não vai sair da sua vida. Até uma hora ele vai contar uma coisa séria
Não adianta chamar pastor, não adianta chamar obreiro, não adianta chamar ninguém, e aí? Porque Deus avisou, a pessoa não se consertou, gente. Deus não vai forçar você a se consertar, não. Você que tem que ver que você precisa de Deus. Sabe o que é evangelho, gente? Evangelho é se converter. Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu mudou, gente. Olha, tudo que eu tenho, eu vou distribuir aí para o pessoal aí, dos pobres. E outra coisa, se eu tenho defraudado alguém, porque ele roubava mesmo, Zaqueu era um ladrão. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver tudo que eu roubei. Quando a palavra de Deus entra em você, você muda, você não quer mais errar. Você ficar revoltado com você mesmo. Não, eu vou parar, chega, não vou mais viver desse jeito, eu vou parar com essa mentira. Não quero mais mentira na minha vida. Não, a partir de hoje, eu vou pegar meu envelope, eu sei lá, vou pegar meu Pix e vou devolver a Deus o que é de Deus. Senhor, eu estou me consertando a partir de hoje. Eu nunca mais eu vou ficar sem devolver o que é seu. Isso é um conserto com Deus. Não falo para você devolver aqui na igreja, não, irmão, você devolve quando você quiser, se sentir no seu coração. Mas é de Deus, diz, não é do pastor, é de Jesus, gente. Devolve lá onde você sentir no seu coração. Eu sinto no meu coração de devolver lá no meu pastor, que é lá que eu me alimento. Entendeu? Mas é uma escolha sua onde você vai devolver seu dízimo. Mas devolve a Deus aquilo que é de Deus. Seja fiel para que Deus possa te livrar no dia mau. Porque existe um dia mau. Eu passei uma situação aí, essa semana toda, eu passei uma situação que eu estava pensando, se eu não tivesse com Deus, não tivesse pessoal orando por mim, não tivesse um pastor de Deus como eu tenho, talvez eu não teria aguentado o que eu passei, não. Eu passei uma semana de... Pensa numa coisa agoniante. Eu passei uma semana agoniante, uma coisa de aflição mesmo. Coisa pesada que a mãe passava, eu passei a minha vida. Mas eu fiquei pensando assim, porque eu tenho Jesus. Já pensou se eu não tivesse? Eu agindo o tempo todo o Espírito Santo falando comigo. Eu estava lá fui levar ela no lugar lá, e eles tiveram fazendo um procedimento nela, que foi um pouco dolorido. Eu abracei ela, eu falava em língua abraçada com ela. Jesus estava ali. Me sustentou. Se eu não tenho Jesus, o que ia ser de mim, Espírito? Eu já quase perdi a Natasha. O espírito da morte que atacou a Natasha, quase que eu perdi a Natasha, gente. Eu orando para um lado, pastor para o outro, Giane, o pessoal todo mundo orando, mas foi uma luta. Já quase perdi minha mãe. Minha mãe ficou internada, morre, mais de 3 meses na sala vermelha, o médico tudo dizendo que ia morrer, e o pastor falando a calma, vou confiar em Deus, e a gente orando por uma agonia. E agora quase que eu perco minha filha e a mim. Não está amarrado, mas Deus não deixou, levou ela. Mas eu estou com ele. Já pensou se eu não tivesse com ele? Tinha perdido. E aqui só uma notícia ruim. Então, às vezes a pessoa brinca com a verdade. Daqui a pouco você precisa de Jesus numa emergência dessa, como é que ele vai te livrar? Se você não for fiel a ele. Pastor, você é mais Santa Rona, por isso que ele te livrou? Não. Eu não sou Santa Rona, eu erro. Mas compromisso com Deus eu tenho, gente. Eu devolvo meu dízimo certinho, eu tenho pastor, eu congrego, porque isso aqui é uma filial. Eu tenho meu pastor, eu tenho a congregação que eu congrego, entendeu? Eu o tempo todo ali passando aquela situação, mas ouvindo meu pastor, escutando o conselho do meu pastor, tá vendo? Vai para cá, faz isso, tá vendo? Vai para lá, faz isso. Eu, na direção do pastor, eu tenho essa obediência. E mesmo no meio disso tudo, ouvindo a palavra, orando. Ouvindo a palavra, orando. Então, quer dizer, eu abandonei Jesus. Então, às vezes tem gente que por muito pouca coisa se afasta de Deus, não tem compromisso com Deus. Vem te amar, como é que Deus vai te livrar? Irmão.
uma coisa para querer acabar com a menina. Não, Deus não deixou. Ele só veio para roubar, matar e destruir. O negócio é destruir você, destruir sua família. E olha para a pessoa de Deus, ele tenta fazer isso. Imagina se você não tiver filho com Deus. Então, gente, a gente não pode brincar de evangelho, tem que ser sério com Deus. Eu vou procurar uma igreja antes que seja tarde demais. Tem gente que Deus está falando. Eu sou testemunha disso porque eu sou uma pastora. Já passou pessoa no meu ministério que aconteceu isso. Deus falou tanto para a pessoa se firmar, falando para a igreja. Eu mesmo aconselhava a pessoa, mano, você tem que vir para a igreja, então, começa a vir uma vez por semana, depois você vai aumentando e tal. E a pessoa, eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. O que aconteceu? Eu caí doente, foi parar no hospital, ficou mal. Lá dentro eu fui visitar a pessoa, não, agora, ora por mim sair daqui. Porque eu pensei direitinho, agora eu vou ter um compromisso com Jesus, eu vou para a igreja, não quero mais essa vida. Morreu lá dentro. Quer dizer, decidiu tarde demais. Deus já tinha dado toda a chance para lá de fora. Outro também foi uma outra pessoa que também estava aqui na igreja, falava tanto do batismo. Gente, vamos se batizar. Gente, pessoa ir embora sem batismo é perigoso. E eu pregando, amanhã eu vou. A pessoa não era batizada. Escorregou dentro de casa e caiu. Aí pulou lá para ficar perto e foi para o hospital. Lá dentro do hospital, me mandava vídeo dela gritando de dor. E eu tinha que orar. Ela só dormia depois que eu orava. Eu orava por ela, daqui a pouco eles mandavam um vídeo dela dormindo no hospital. E ela mandou um recado para mim, assim que eu sair daqui, avisa a pastora. Assim que eu sair daqui, eu vou me batizar. Tomei a decisão. Morreu lá dentro. Sem batismo. Quer dizer, Deus está falando, Deus está chamando, Deus está aconselhando, Deus está ali, a pessoa não ouve. A coisa mais triste que tem para um pastor, para uma pastora, é você ver uma alma perdida. É você saber que aquela alma foi coada. Depois de você ter pregado tanto, você ter ensinado tanto, você ter falado tanto, a pessoa foi coada. Mas a gente vai fazer o quê? O pastor não pode forçar ninguém a viver o evangelho. Ele tem que pregar. Entendeu? Ele prega e obedece àqueles que se amam. E se você se ama, você vai obedecer a palavra. E a pior coisa que tem é uma pessoa que não se afasta de Jesus. A pior coisa que tem é uma pessoa que não tem uma firmeza com Deus. Uma hora a pessoa está na igreja, outra hora a pessoa não está. Uma hora a pessoa está com Jesus, outra hora não está. Uma hora a pessoa serve a Deus, outra hora a pessoa serve o diabo. Gente, isso é terrível. Vou mostrar a vocês aqui, vamos lá. Lá no Apocalipse. Tem que se esforçar, gente. Uma hora a pessoa vai correr, não vai dar mais tempo. E Deus já deu a chance, vai fazer o quê? Eu estou falando isso porque eu tenho pessoas, várias pessoas passou no meu ministério. Pessoas que eu preguei 6 anos, 7 anos, 8 anos. E a pessoa, gente, se conserta, fica firme com Deus. E a pessoa foi indo em cima do mundo, para lá e para cá, acabou e indo embora sem Jesus. Infelizmente. Porque Jesus, ele tem interesse de salvar as almas. A Bíblia diz assim, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que se converta em vida. Deus tem interesse de salvar as almas, mas ele não pode forçar você a querer a salvação. Ele já está te ensinando o que é certo, mas você tem que fazer o que é certo, ele não vai te obrigar. Se eu quiser sair daqui agora, vou lá para o centro de Nova Iguaçu e vou tomar uma cerveja. Está pensando que Deus vai mandar um anjo lá atrás de mim? Ops! Sai, solta esse copo. Está pensando que ele vai fazer isso? Ele não vai fazer isso. Eu vou sair daqui, vou sentar lá, vou tomar quantas cerveja quiser. Se eu quiser arrumar um namorado também lá, tranquilo, não vai me ter beijo nada, ele já me ensinou.
Ele já me livrou daquilo ali, eu já passei por aquilo ali, eu sei que aquilo ali quase me matou. Eu sei que aquilo ali não é de Deus. Eu já experimentei o que é estar na mão do diabo. Eu sei que o diabo quase me matou, eu sei de tudo isso. Eu sei que ele é ruim, porque eu já passei coisa pesada com ele. E Jesus me libertou. Agora, se eu quiser entrar nessa vida de novo, Deus não vai interferir, não. Só que Deus também não vai poder interferir na consequência que vai acontecer na minha vida. O diabo vai me matar, ele não vai poder fazer nada, vai destruir a minha família, ele também não pode fazer nada, porque isso foi a minha escolha. Foi eu que escolhi isso. Por isso, no Deuteronômio, no livro de Êxodo, está escrito o seguinte: eis que põe diante de ti a morte e a vida. Escolha a vida para que viva. Por que morrereis, ó casa de Israel? Ele falou, te deu uma opção. Esse é o caminho da luz, esse é o das trevas. Esse é do bem, esse é do mal. Esse é da vida, esse é da morte. Esse é da salvação e esse é da perdição. Qual que você quer? Nós é que temos que escolher. Por isso que eu estou falando para você, que nem tudo é o diabo. Tem coisa que você vai falar, mas foi o diabo. Mas por que você obedeceu ele? Ele mandou você fazer aquilo ali, mas você quis. Porque você quis. Você podia ter orado a Deus, Senhor, me dá força. Eu não quero mais obedecer o diabo. Daqui para frente eu vou ter um compromisso sério com o Senhor. Eu não vou ficar andando faltando. Não vou ficar andando faltando Santa Ceia. Tem que ser compromisso com Deus, gente. Tem gente, muita gente reclamando de Deus. Não sei por que nada acontece na minha vida, mas irmão, você está tendo compromisso com Deus? Você está fazendo as coisas direitinho, como Deus está falando? Você está obedecendo a Deus? Não estou não. Então, vou reclamar de quê? Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse. Gente, as coisas mudam. Pode melhorar? Claro, Deus pode fazer, Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Só Deus pode te salvar, só Deus pode salvar a sua família. Esquece, gente, dinheiro não salva a família de ninguém. Dinheiro não compra saúde. Dinheiro não compra salvação. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode libertar, só Jesus. Mas para ele fazer, não é do meu jeito, eu tenho que me render a ele. Eu tenho que fazer do jeito que ele está falando, não é do meu jeito, eu tenho que ter compromisso com ele. Sim ou não? Senão, uma hora o negócio vai se levantar, Deus não vai poder te livrar mais. Às vezes Deus já livrou de várias coisas. Tem pessoa que já escapou da morte várias vezes. Tem pessoa que Deus já livrou várias vezes. A pessoa está brincando para conseguir. Igual Sansão, né? Sansão, Deus livrou ele a primeira vez, livrou ele a segunda, livrou ele a terceira, livrou ele a quarta. Mas sabe o que ele falou? Deus me livrou das outras vezes, vai me livrar dessa também. Pois ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. O diabo pegou ele de jeito, arrancou logo os dois olhos dele. Sansão morreu. Porque ele insistiu no erro. Chance Deus deu. Deus livrou a primeira, livrou a segunda, livrou a terceira. E tem gente que Deus já livrou várias vezes. Tem gente que a pessoa já era para estar morta há muito tempo, Deus não deixou. E a pessoa continua brincando de evangelho. Vai ter uma hora que não vai ter mais jeito. Vai fazer o quê? Infelizmente. Então ele está falando aqui, Apocalipse 2. É 2? Não. Apocalipse 2. Porque mesmo a gente lendo na Bíblia, a pessoa não acredita, vai fazer o quê então? Só Jesus. Só orando mesmo para Deus abrir o olho, Deus enxergar o perigo que ela está correndo, esse negócio de vai para a igreja, não vai para a igreja, hoje eu não vou para a igreja. Gente, a pessoa está correndo perigo com isso, tem que ter um compromisso, procura uma igreja rápido. A gente não está mais em época para isso não, gente. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria tempos trabalhosos. A gente tem que ter mais tempo para pensar se a gente entra ou não entra na arca, não. Você tem que pular na arca com a tua família. É sério.
Mas Jesus ainda não está voltando, não é voltando, não, gente. Olha as doenças que têm aparecido, olha o que tem acontecido no mundo. Olha quantas pessoas morrendo, olha que desespero que está lá fora. Você precisa ver mais do que isso para se render a Jesus. Olha essas tragédias aí que têm acontecido aí. Teve um lugar que choveu verme em cima dos carros. Poxa, pelo amor de Deus, irmão. Está esperando mais o quê? É terremoto, é tsunami, é mais não sei o quê, é tragédia, gente morrendo. Irmão, não dá mais tempo para brincar de evangelho. Ou agora você pula para um lado, ou você pula para o outro. Não tem mais para onde correr. Tem que parar de ficar em cima do muro. Então ele está falando aqui, ó. Vamos lá. No Apocalipse 3, versículo 14. Apocalipse 3, 14. Acharei. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém. Testemunha fiel e verdadeira. A palavra de Jesus, tá, gente? O princípio da criação de Deus. Conheça tuas obras. Pastor, o que é isso, gente? Eu não sei. Eu não sei o que essa palavra causa em você, não sei. Mas está tão frio na barriga. Conheço as tuas obras. Deus sabe tudo que você faz. Não? Dá até um friozinho na barriga, né? O que você anda fazendo? Pastor, eu com facilidade, eu me prostituo muito fácil. Tem gente que se pensa que se prostituir é só você sair com alguém com dinheiro. Não, irmão. Você é casado com a pessoa? Não. Fala assim, casar, você tem uma família, tem filho? Não. Eu sou solteiro, sou viúva, sou separada, mas de vez em quando eu saio com alguém. Você está prostituindo o tempo de Deus. Eu minto que é uma coisa. Eu engano os outros. Isso tudo Deus está vendo as suas obras. Ou você está pensando que Deus não vê o que você faz. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Deus, ele é onipotente porque ele é o todo-poderoso. Ele é onisciente porque ele sabe de todas as coisas. E onipresente porque ele está presente em todos os lugares. Deus sabe o que você está fazendo. Aquilo que você faz é oculto, Deus vê tudo. E Jesus está falando aqui, eu vejo as tuas obras, estou vendo tudo que você está fazendo. Aí ele diz, conheça as tuas obras. Aí ele diz que nem és frio e nem quente. Eu conheço você não é nem do mundo nem convertido. Porque o que não é frio nem quente, que ele quer dizer, é isso. Você não é nem de Deus, aquela pessoa firme com Deus, nem do diabo que veio. Nem do mundo. A pessoa é aquele crente raimundo. Um pé na igreja, o outro no mundo. Quer dizer, Jesus até tirou a pessoa do mundo, mas o mundo continua dentro da pessoa. Aquele povo do Egito, Deus libertou ele, tirou ele do Egito, não foi? Estava levando eles para uma liberdade, uma terra que eles iam ser livres, que eles iam ser felizes. Só que no coração deles, eles continuavam escravos, porque eles não esqueciam o Egito. Teve uma hora que eles, levantamos alguém para levar a gente de volta para o Egito. Lá nós tínhamos lá nossos pepinos, nosso não sei o quê. Quer dizer, eles estavam indo com Deus, mas o coração deles estava no Egito. Tem pessoas que às vezes estão na igreja, mas o coração da pessoa ainda está no mundo. A pessoa sente falta do que estava fazendo. Lembra daquela época eu ia para balada, e Judite agarrava no meu pescoço, entendeu? Eu dançava agarradinho com Getúlio. A gente tomava um midnight. A pessoa está andando com Deus, mas ela não largou. O mundo está dentro dela, ela sente falta das coisas.
Deus, ela não é convertida. Só que aí ela está lá no mundo, olha só. Aí pega os bilionários e fala, não, mas sente falta de Deus. Poxa, aquela época eu ia na igreja, eu ouvia a palavra, então a pessoa está meio a meio, está igual traquinas. Aí a pessoa volta para a igreja, não, vou voltar para a igreja, que saudade para a igreja. Aí fica um tempo na igreja, daqui a pouco quando eu tomar meus bilionários, então a pessoa não está firme. Ela não está sendo nem uma coisa nem outra. Entendeu? E Deus tem nojo disso. Você ou é dele ou você não é. Não existe meio termo. Não, eu sou meio a meio. Não, irmão, Jesus foi bem claro. Não servia a dois senhores. Deus não divide a glória dele com quem você é ou você não é. É isso que é o evangelho, entendeu? Então ele está falando aqui, ó, vamos lá. É igual eu fui liberta. Eu bebia, fumava, cheirava, xingava. Eu era terrível, brigava. Eu fui liberta. Hoje eu sirvo a Deus, mas o meu coração é de Deus. Meu coração não estava no mundo. Ontem mesmo, eu não estou julgando assim quem faz isso, não. Estou dando um exemplo. Eu estava esperando o Uber na hora de vir para casa. Irmão, tinha duas menininhas perto de mim, do meu lado. Assim, menina que eu falo mais jovens. Ela acendeu um cigarro. Ela ficou fumando, jogando a fumaça na minha cara. Eu fiquei pensando assim, gente, que coisa horrível. Eu tentando respirar, jogando coisa assim para fora. E eu fiquei pensando, engraçado, o que é uma pessoa liberta? Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Final de semana, quando eu bebia, eu fumava 4, 5. Cada um daquele ali tem 20 cigarros. Eu comia cigarro, quando fumava no banheiro, fumava tomando banho, acordava de madrugada para fumar. Se eu fosse para uma igreja, eu saía no meio do culto para fumar. Hoje em dia eu tenho nojo disso. Falei nada não, mas eu virei no rosto para a Toninha, ela vai fumar na minha cara. Fico doido. Eu sou liberta. Eu estou aqui com Jesus, mas eu não desejo nada com o mundo, nada. Eu morri, sou uma nova criatura. Entendeu? Como o apóstolo Paulo falou, não, mas eu vivo, mas Cristo não deseja nada. Vai botar uma cerveja, chope, botar o que for. Isso não é escrovar, não. De jeito nenhum. Hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu quero adorar a Deus, servir a Deus. Isso que é se converter, não é? Deus entende que eu vou sair tomar divinidade, depois eu volto para a igreja. Você está brincando com Deus, irmão. Uma hora o diabo vai pegar de uma tal maneira que vai dar ruim. Entendeu? E às vezes a pessoa vai na igreja e o pastor está jogando piada para mim. Mas o pastor sabe da tua vida. Eu não sou vidente. Deus ele está falando. Ele. Se consertar, entendeu? Então, ele está falando assim, ó, é a mesma coisa que a pessoa que não toma Santa Ceia. Eu não vou tomar Santa Ceia, não, porque eu estou em pecado. Então, quer dizer que o pecado é mais gostoso, é mais interessante do que Deus. Todo mês eu não tomo Santa Ceia porque eu estou em pecado. Eu estou escolhendo o quê, gente? Eu estou escolhendo o pecado. Não, Jesus, estou em pecado. Não. E continuo em pecado. Irmão, pelo amor de Deus. Por que você não pede força a Deus, não ora no jejum, não abandona esse pecado, gente? Vai tomar Santa Ceia, vai ter comunhão com Deus. O salário do pecado é a morte. O pecado, como está lá no livro de Isaías 59, ele faz divisão entre você e Deus. Separa você de Deus. E no final ele te leva à morte. Você vou preferir o pecado do que Jesus. Porque é meio complicado, hein? Jesus querendo dar vida com abundância, querendo cuidar a gente, querendo cuidar da gente. Então, ele está falando aqui. Conheça tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Então, quem dera que você fosse ou cristão mesmo, ou fosse tempo puro. Entendeu? Mas ele está dizendo, assim porque és morno. O que é morno, gente? Não é nem convertido, nem no mundo.
está em cima do muro. Uma hora a pessoa de Jesus, outra hora em cima do muro. Entendeu? Está morno. Assim porque és morno, e não és nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mas por que ele está falando isso? Que é que Deus toma nojo da pessoa. Porque não é a pessoa, do que ela está fazendo. Uma hora serve ele, uma hora serve o diabo, uma hora serve ele, uma hora serve o diabo. Deus toma nojo disso. Vomitar-te-ei da minha boca. Você já está me dando nojo do que você está fazendo. Hã? Eu vou dar um exemplo para você. Eu não sei se você vai ter maturidade espiritual para entender. Nem todo mundo tem. No livro de Joel, a gente está vendo. É Joel, gente. Joel. Não é o livro de Joel, não. Agora, eu me esqueci qual é o livro. Daqui a pouco eu vou lembrar, vou falar para vocês. Tem um livro na Bíblia que Deus mandou ele casar com uma prostituta. Que isso, pastor? Foi Deus que mandou ele casar. E a prostituta ia lá se prostituir, voltava, e Deus falava assim, aceita ela de volta. Aí depois a prostituta largou ele e foi embora de casa. Morar com um homem. Aquele homem que ela foi morar, sabe o que ele fez? Usou ela, levou ela para a praça e falou assim, isso aqui é prostituta. Aí começou a humilhar ela na frente de todo mundo. Quem dá? Aí pediu dinheiro por ela. Quem quer dar um dinheiro por ela? Irmão, quem ia querer comprar uma prostituta? Hã? Ninguém. Aí ficou lá humilhando ela na praça. Deus falou assim, agora vai lá e compra ela. Com um bom preço. Não era pelo preço baixinho, não. Ele foi lá e comprou a prostituta. O próprio marido comprou ela de volta. E quando o pessoal te perguntar o que é isso, você fala com eles. É isso que vocês estão fazendo com Deus. Vocês vão se prostituir servindo outros deuses. Quando as coisas estão ruins, vocês voltam chorando, pedindo a Deus. Deus perdoa vocês. E daqui a pouco está você lá se prostituindo de novo com outros deuses. Aquilo era um exemplo do que o povo fazia com Deus. Porque às vezes tem gente que é assim, vai lá, faz, acontece, peca mesmo, quando se aperta, meu Deus, meu Pai, pelo amor de Deus, entendeu? Você se volta para Deus. Ô crente fervoroso, aleluia, glória a Deus, te amo, né? Desaperta o cinto, a pessoa está lá de novo. Hã? Quer dizer, só procura Deus quando está morrendo. Desapertou o negócio, aí eu vou falar, agora eu vou fazer a vontade do diabo. Gente, pelo amor de Deus, eu vou parar com isso. Hã? Deus não merece isso, não. Entendeu? Então a pessoa faz isso. Já pensou se você tivesse, eu vou botar assim, as mulheres, se você tivesse um marido, ou o marido que tivesse uma mulher, a pessoa sai, botar assim, seu cônjuge, né? Seu companheiro, sai, vai lá e dorme com uma mulher a noite toda. Faz e acontece. Depois vem para casa para ficar com você. O que você vai sentir? Hã? Não, você vai sentir até nojo. Sabe para que ele fez com a mulher na rua? Agora vai vir te beijando. Não é isso, não? Mas as pessoas fazem isso com Deus, irmão. Vai lá, faz a vontade do marido, depois vem assim, ô, meu paizinho amado. Gente, isso dá nojo de Deus. Isso que ele está falando. Quem dera, você frio quente, mas você é bom. Então eu vou tentar-te-ei, não entra uma vez. Você vai lá, adora o diabo, faz a vontade dele, depois vem. Tem que parar com isso. Não dá mais tempo para brincar de evangelho, não. Nós temos que levar as coisas de Deus a sério. Eu vou lutar, você sozinho, você não consegue. Você tem que precisar da ajuda de Deus, mas você tem que querer. Ué, eu não quero. Eu acho que é legal mentir. É gostoso mentir. Jesus nunca vai me libertar, irmão. Eu estou gostando do negócio. Só que a hora que o diabo me segurar, irmão, falar agora eu não solto mais. Aí eu quero ver. Você, papai do céu, cadê o papai do céu? Sumiu, irmão.
gente fica firme com Deus. Ah, mas eu passei uma lutinha. Nossa, se você não vencer com Deus, você não vai vencer com mais ninguém. Jesus ele fez uma promessa. Muitas são as aflições do justo, mas de todas ele te tirará. Da mão do diabo, Deus tem poder para te tirar. Mas quem vai tirar uma pessoa da mão de Deus? Hã? Não faço não. Vamos parar com isso, vamos levar as coisas sérias. Pastor, eu não sei. Essa palavra tocou no meu coração. A partir de hoje eu vou procurar uma igreja. Nem que eu tenha que orar, vou pedir força a Deus, mas eu vou ser uma pessoa fiel a Deus. Vou passar no escudo, vou tomar minha santa ceia direitinho. Eu vou devolver o dízimo que é de Deus. Não quer devolver aqui, devolve outro lugar. Pastor, eu não posso ir que é muito longe. Vou numa igreja que perto da minha casa. Não vai, mas pelo amor de Deus, eu tenho compromisso com Deus. Porque senão chega uma hora que Deus não pode fazer mais nada. Ninguém pode fazer mais nada. Aconteceu isso com Saul, né? Saul ele resistiu tanto a Deus que ninguém pode fazer mais nada com ele. Depois ele foi atrás do profeta, né? Ele foi atrás do profeta. Foi atrás do profeta querendo. Foi invocar o nome de Samuel. Samuel já estava morto. Samuel, fala aí com Deus para mim, porque Deus não está me respondendo mais. Nem oração, nem sonho, nem urina, nem comigo. Deus não falava mais. E Samuel falou para ele: se Deus não fala mais com você, o que eu posso fazer com você? Se ele não falar com você, ele não vai falar comigo para não falar com você. Acabou com Saul, irmão. Saul teve que se suicidou, acabou. Deus não falava mais. Pastor, mas não é uma maldade Deus não falar mais com a pessoa? Sabe por que Deus não falou mais com Saul? Porque ele não ouvia mesmo. Se Deus falasse, tá bom, Saul, eu vou falar com você, faz isso, ele não ia fazer, porque ele foi um espírito de rebeldia com Saul. Ele não obedecia mais a palavra, não obedecia mais o profeta, não obedecia mais ninguém. Então, o que Deus vai ficar perdendo tempo de falar com uma pessoa que não ouve mais? Deus entregou Saul na mão daquele que ele queria servir. E aquele que ele queria servir fez ele se suicidar. Judas, não adiantava mais falar com Judas. Jesus pregou 3 anos com Judas. Ele tomou a decisão dele. Ele preferiu servir, Judas ele já vinha morrendo. Tinha já um bom tempo que o Judas estava em cima do muro. Porque o Judas não era nem de Jesus nem do diabo. Porque ele servia Jesus para roubar a sacolinha. Servia Jesus para roubar a sacolinha. Ele estava no Apocalipse, que ele não era nem frio nem quente. Era bom. O que acontece? Teve uma hora que quem ele servia tomou conta dele. E como ele veio para roubar, matar e destruir, o que o diabo fez? Fez ele suicidar. Você está entendendo? Gente, é sério. Por que o Judas não ficou toda a vida servindo Jesus desse jeito? Por que Saul não ficou toda a vida servindo a Jesus desse jeito? Por que Sansão ficou toda a vida saindo dali? Uma hora acaba a chance, gente. Escuta o que eu estou te falando. Uma hora acaba. Então a gente tem que segurar o que Deus está falando. Tem muita gente sendo rebelde com Deus. Deus está falando uma coisa e a pessoa faz outra. Deus está falando uma coisa e a pessoa faz outra. Irmão, isso não é bom. Isso não é o caminho certo. Jesus disse que quem despreza a palavra perecerá. Vai dar problema. Vamos se consertar em qualquer tempo. Deus. Então ele está falando aqui, Mateus 12:44. 12:43 para a gente encerrar. Acharam aí? Que às vezes você vem para a igreja, Deus está te ensinando, você está se de fazer do seu jeito. Não é assim, gente. Do seu jeito não vai funcionar. Deus não pode agir. O diabo vai ficar à vontade. Vai dar problema. Não é assim, gente. Se concentra em Deus, pelo amor de Deus. Não vou fazer as coisas certinho com Deus. Pastor, eu não quero mais. A partir de hoje eu vou orar a Deus.
eu vou buscar Deus, eu vou pedir a força de Deus, mas eu vou para a igreja, eu vou fazer tudo certinho como Deus está mandando. Aí você vai ver quem é Deus na sua vida. Eu vou começar a operar. E forte. Tá? Eu vou começar a fazer coisa grande na sua vida. Agora, enquanto você não fizer isso, vai ficar muito parado. Ou piorando cada vez mais. Hã? Está lá no Mateus 43. Acharam aí? E quando o espírito imundo tem saído do homem, por quê? Toda vez que a pessoa se afasta de Jesus, nós somos uma casa. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. E essa casa não fica vazia. Entendeu? Nós fomos criados para Deus habitar. Mas para Deus habitar, a gente tem que ter compromisso. Tem que estar indo na igreja, ouvindo a palavra. Porque Jesus, ele é verbo. Jesus, ele é palavra. Para Deus habitar em nós, a gente tem que estar ouvindo a palavra para Jesus entrar na gente e habitar. Se eu não vou na igreja, não tenho compromisso comigo, Jesus não está entrando em mim, eu estou vazia. Entendeu? E uma casa vazia, o que acontece com ela? Ela é invadida. Eu já vi várias casas abandonadas, e o dono sumiu no tempo que invadiram. Eu morava num lugar onde tinha uma casa, muito má, os donos sumiu. Aí tinha uma família que não tinha onde morar, cheia de criancinha pequena. Sabe o que eles fizeram? Capinaram a casa toda, limparam, mudaram para lá. Estavam morando lá. Depois o dono apareceu, soube e apareceu, foi lá para tirar. Quem disse que ele conseguiu tirar? A mulher tinha um monte de criancinha pequena. Não sei se você sabe que existe uma lei, se tiver criança pequena, a gente pode jogar na rua. Perderam a casa. Em vez de ficar dizendo que não tinha para onde ir, não tinha para onde ir. Até onde eu sei que eu desde lá eles continuavam morando lá. Passava lá o terreno cheio de criança. Estava vazio. Eles invadiram. Então, uma casa vazia, o diabo vai invadir. Não tem Jesus, não tem compromisso com Deus. Ele vai entrar. Ele vai entrar, a gente não, a gente precisa da igreja, não tem compromisso com Deus. Aí aquele demônio entra na pessoa e fica ali. E ele começa a fazer a pessoa fazer tudo errado. Ele faz a pessoa prostituir, ele faz a pessoa beber, ele faz a pessoa brigar. É ele, não é você, não. Você é uma boa pessoa. Jesus, tudo que ele fez, ele chamou de bom. Só que se ele entrar no corpo da pessoa, ele vai querer usar aquele corpo para fazer o que ele gosta. Entendeu? Ele vai entrar e quer usar aquele corpo para fazer o que ele gosta. Se prostituir, matar os outros, xingar. E você não entende que você é marionete, você está sendo usado. Ou usado. Não, mas é eu que gosto. Não, você não gosta. O diabo está te usando. Você não está entendendo isso. Eu, quando fui liberta, eu fiquei revoltada comigo mesmo. Falei, gente, como é que eu deixei o diabo me usar daquele jeito? Eu crente que era eu nada. Ele estava me usando, fazendo de marionete. Eu estava sendo uma palhaça com o dele que estava vendo. Entendeu? Ele vai entrar, vai fazer a pessoa fazer tudo errado, até destruir a pessoa. Mas por quê? A casa está o quê? Vazia. Aí sabe o que acontece? Você vem para a igreja, quando você começa a ouvir a palavra, a Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você vem para a igreja e você começa a ouvir, aqueles demônios saem. Eles saem, tem que sair, porque Jesus entrou e tem que sair. A pessoa fica liberta. Aí sabe o que a pessoa faz? Sai de novo da igreja. Ela vai se lambrecar de novo. Como se Jesus limpasse ela, deixasse ela limpinha, ela fosse lá na lama, sujasse tudo de novo. Ela sai de novo da igreja. Aí Jesus libertou ela, a pessoa ou não sai. Ou ela sai, ou ela não sai. Ou ela se torna esse crente do Apocalipse, que não é filho nem novo. A pessoa está na igreja, mas está ruim. Está na igreja, mas está ruim. Ela não tem compromisso com
peso. Ela está na igreja, mas ela não ensina. Ela não toma Santa Ceia, falta o estudo, não vai para a igreja domingo, é tudo errado. Não tem pastor certo, cada dia ela vai para a igreja diferente. Enquanto a Bíblia diz o seguinte: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Eu estou lá no pastor Mota, Jesus me libertou lá, eu estou lá até hoje. Aonde eu fui liberta, mas tem pessoa que é liberta no lugar que é de igreja em igreja. Você está de brincadeira, irmão, você não quer vencer. Você não tem compromisso naquele lugar onde Jesus te libertou. Não obedece ao pastor, quer dizer, a pessoa está tudo ao contrário. Sabe o que é isso? Isso é um afastamento de Deus. Aí acontece isso aqui, ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos. O que é isso? Ele vai buscar um corpo igual ao seu, porque ele já está acostumado a usar aquele corpo. Ele vai sair e vai ficar, poxa, eu tenho que achar um corpo para me usar. Ele vai procurar um corpo igualzinho ao seu para ele usar. Só que igualzinho ao seu, ele não vai achar. Pastor, por quê? Porque nós somos únicos. A sua impressão digital, ninguém tem uma impressão digital igual a sua. Então, o que ele vai fazer? Ele sai por lugares áridos, procurando, buscando repouso e não encontra. Quer dizer, ele não encontrou um corpo igual ao seu. O que ele vai fazer? Vou desistir de voltar. Não. Ele disse aqui, ó. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde eu saí. Pastor, que casa é essa? Corpo da pessoa. Gente, preste bem atenção. Às vezes o pastor vai pregar, parece que o pastor está bravo, não. É que tem hora que você tem que ouvir uma palavra com firmeza. O Espírito Santo está sendo sincero com você. Porque Deus não quer que você morra. E Deus também não quer olhar para você e ver você uma casa de demônio. Ele não chamou você para você ser uma casa de demônio. Ele chamou você para ser o templo dele. E o diabo diz: voltarei para a minha casa. Ele chama a pessoa de casa dele. Vou voltar para a minha casa. Já pensou? Você ser uma casa de demônio, está amarrado no mundo de Cristo. Ele: voltarei para a minha casa de onde eu saí. Voltando, acha como? Desocupada. O que é isso? A pessoa não está mais, não ouve mais palavras, não tem Jesus. E quando fala desocupada, não é que a pessoa saiu da igreja, não, gente. Tem gente dentro da igreja que está vazio. A pessoa não ouve a palavra, não leva a sério, não obedece. A pessoa está sem Jesus dentro da igreja. Dentro da igreja. Como é que você sabe? Porque a pessoa não obedece. A pessoa vai para a igreja, mas na hora de fazer, ela faz a vontade do diabo. Tem pessoa que é assim. Não é todo mundo, não, mas tem gente que está na igreja, vai para a igreja. Mas na hora de obedecer, obedece o diabo. Essa pessoa está vazia, a palavra não está entrando nela, ela não está levando a sério a palavra. Aí o diabo se aproveita disso. O que ele está falando? Eu também vou te explicar. Tomara que você entenda. Lá no livro de Mateus está escrito o seguinte. São Mateus ou Lucas. Está escrito assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, o maligno vem e rouba o que foi semeado no seu coração. A pessoa foi para a igreja, ela ouviu, mas ela não entende nada. O diabo tira a palavra dela. Ela está o quê? Vazia. Está dentro da igreja, ela está vazia. A Lídia era vazia. Ela era uma vendedora de público que servia a Deus. E só que ela era vazia, porque ela ia, mas ela não entendia a linguagem de Paulo. Até que Deus teve que abrir o coração da Lídia para ela entender. Você está entendendo? Então, às vezes tem pessoa que está na igreja, mas é vazia. A pessoa não aceita, não se rende, não obedece. Entendeu? Aí o diabo entra, mesmo a pessoa na igreja. Não é? Tem pessoa que está falando em língua, sai dali e está espraguejando todo mundo. Entendeu? Você não é mais essa pessoa que está falando em língua agora? Calma, mas. Então ele está falando aqui, ó. Então ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acho desocupada, varrida e adornada. Você
depois eu fico entendendo, tem pessoa que suicida. E ele está falando assim, ó. Então, olha o que esses demônios fazem. Tem gente que, eu não vou na igreja do Bernardinho, que lá tudo é demônio. Eu não acredito em demônio. Então, Jesus era mentiroso, gente. E Jesus expulsava demônio. Então, Jesus e os discípulos eram fanáticos. Porque eles expulsavam demônio. E isso aqui ele está falando o quê? Os bons espíritos imundo. Que espírito imundo é esse? Demônio. Aí ele está falando, então ele vai e leva consigo, presta atenção, outros 7 espíritos piores do que ele. Pastor, por que acontece isso? Que aquele crente que brinca com Jesus, igual está no Apocalipse, não é frio e nem quente, ele é morno. Então o diabo se apodeira. Ele volta e traz 5 demônios pior. É como eu falei aqui, né? Se saiu um, volta. Vamos supor que saiu 5, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, né? Volta 35. Se saiu 5, volta 35. E assim vai multiplicando, né? Se saiu 10, vai voltar o quê? 70. Imagina, esses demônios morando na corpo da pessoa. Faz a pessoa perder o juízo. Tem gente que não toma banho mais, não escova madeira, não penteia cabelo. Tem gente que deita na calçada assim, dorme. Irmão, vamos lá no pastor Monta, né? E ele disse que tinha um homem lá que abria a tampa do vaso, pegava a água do vaso, assim, lavava o rosto, limpava o cabelo. Que isso? Vamos cheio de demônios, gente. Essa menina aí, tu viu como ela tinha os demônios que usavam ela, aquela menina Verônica? Ela agachava ali na porta do lado de fora e fazia o totô ali na porta ali. O totô escorria na porta. Na frente de todo mundo. Tirava a roupa. Por quê? A pessoa está cheia de demônio. Demônio tem uma linha de raciocínio da pessoa. A pessoa não está sabe mais o que faz. Ela foi entregue na mão daquele demônio. Foi endemoniado, pegarento, tinha uma legião dele. Sabe o que é uma legião? Acima de 6.144 demônios tinham corpo de demônio. Ele morava no cemitério, ninguém podia chegar perto dele, a coisa era séria. Ele era violento, Jesus libertou ele e ele virou um pregador do Evangelho. Você entendeu? Então os demônios começam a tomar conta da pessoa. Aí um usa para se prostituir, o outro usa para brigar, o outro usa para beber, outra para cheirar. Daqui a pouco, por fim, quando eles usarem a vontade, aí eles começam a botar na cabeça da pessoa, se mata. Vamos acabar logo com isso. Aí por fim suicida a pessoa, igual Judas, Saul. Aí acaba com a pessoa de vez. E Jesus está tentando salvar a pessoa não aceita. A pessoa se ouve, não é assim não, vou fazer o que então? Infelizmente, Jesus não pode fazer nada. Se eu não quero ser salvo, se eu não quero mudar, Deus não pode me forçar. Ele pode te ensinar o caminho. Tem uma solução. Tem arrependimento, perdão, conserto com Deus. Você quer? Não. Então Deus não vai fazer nada. Infelizmente. O pastor não pode forçar você a querer mudar. Ninguém pode forçar. Infelizmente, a água vai tomando conta, vai voltando, tem uma hora que não tem mais jeito. Essa menina, a Verônica, foi assim. Preguei para ela 7 anos. Aí o demônio tomou conta. Morreu sem batismo. No fio de água, botou uns ferimentos lá, os bichos comeram os pés dela. Bicho mesmo, pescar até chegar no osso. Não, o pessoal viu mais ou menos como é que estava aqui. Eu sou uma pastora, eu vi a foto. Ela mandou a foto. O bicho comeu, o pé dela estava só no osso.
embora assim. Mas Deus podia ter feito diferente se ela quisesse, se ela deixasse. Como tantos jovens aí também que eu já vi, que eu vi no mundo morrer cheio de tiro. Mãe chorando do lado, eles não queriam. Não adiantava você dar um conselho, que vai para a igreja, mas a amizade era mais gostoso. Os amigos que sabiam o que estavam fazendo, não quiseram ouvir a mamãe e papai. Os amigos que são meus amigos de verdade, morreu. E aí? E tem gente que insiste com a amizade errada. Deus já falou que se sair dali, você insiste. Então pode ver. Se seu amigo não é Jesus, é aqueles que te levam para beber, fácil, prostituir, então vai fazer o quê? Vai ou não vai? Jesus vai forçar. Lembra do filho pródigo? Me dá a parte dos meus bens. Eu vou embora. O pai fez o quê? Não vou te dar nada, você não vai embora. Fulano, amarra ele no tronco, você não vai sair daqui. O pai fez isso? Quer ir? Tem certeza? Fulano, faz as contas dele aí. Vai com Deus, tá? Ele quis ir, irmão. Foi lá, bebeu, prostituiu, fez tudo que ele queria. Acabou tudo, os amigos dele, que era bem mais descolado que o pai, amigão. Quando acabou o dinheiro, todo mundo sumiu, as mulheres sumiu. Ficou sozinho, passando fome, necessidade. Ele chegou ao ponto de querer comer a comida dos porcos e não deixava. Foi lá para o chiqueiro tomar conta de porco. E quando ele estava no fundo da lama, na sarjeta, ele lembrou do pai. Entendeu? Ele lembrou do pai. Quantos trabalhadores do meu pai lá tem pão de fartura? Eu aqui, padecendo necessidade. Levantar-me e perto do meu pai. Pai, pequei contra ti, contra o céu. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Deixa eu ficar só com os teus trabalhadores aqui. Ainda bem que ele não foi insistente com ele, como Saul e como o Judas. Ainda bem que o filho pródigo se arrependeu, voltou, mas ele voltou, mas tomou uma posição, irmão. Não adianta você voltar e continuar brincando com Deus, ele voltar, você vai. Mas até que a Berenice, aquela vez que eu saí daqui, irmão, entendeu? Até que não, mas a Bernadette, ela, de vez em quando eu vou dar tudo lá. Não, ele não fez isso não, irmão. Uma posição do pai. Não, eu sei, caí na mão do diabo, foi ruim, sofri, não volto mais. Vou aproveitar essa oportunidade, essa chance que o pai me deu. Tem muita gente jogando a oportunidade de Deus fora. Depois não vai adiantar chorar. Mas o pai não prendeu ele não, quer ir mais. É igual a gente, Deus está falando, está ensinando. Você não quer? Não vai. Mas depois não vai reclamar. Glória a Deus. Aí ele está falando assim, ó. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saiu os demônios falando. Voltando, acham desocupada a barriga e adornada. Então ele vai levando consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, o que eles fazem? Habitam ali, eles passam morada no corpo daquela pessoa. O que é habitar, gente? Morar. Gente, eu passei uma época da minha vida, que eu estava, muito tempo atrás, eu estava num erro, que de vez em quando eu errava, o diabo me atacava. E eu teve uma hora que eu orando a Deus, eu chorando, pedi a Deus, Deus, me liberta disso. Eu não quero continuar nesse eu chorando, eu falei para Deus, eu não quero ser casa de demônio, eu não quero que o diabo more em mim, eu quero que o Senhor more em mim. Que é triste a pessoa saber que ela tem um montão de demônio nela. É porque a pessoa não pensa nisso, né? Já pensou? Uma casa de demônio morando em você?
7 vezes pior e habitam, moram ali. E 7 espíritos piores do que eles habitam ali. E são os últimos atos deste homem pior do que os primeiros. O diabo vai assumindo, tem uma hora que a pessoa, que nem eu estou falando para você, a pessoa vai perder o juízo. Ela vai ficando cada vez pior. Será os atos desse homem pior do que o primeiro. Entendeu o exemplo? Isso é muito fácil de você entender esse mecanismo. Como que você era quando você veio para a igreja? Quando você veio para a igreja, você foi liberto. Você foi liberto de quê? Pastor, eu fui liberto das drogas. Eu fui liberto do cigarro. Eu fui liberto da bebida. Cada um foi liberto de uma coisa. Eu falo para você vir para a igreja. Deixa eu passar o carro aí, para você entender bem isso que eu estou explicando para você. Você vai entender o mecanismo da coisa. Glória a Deus. Quando você vem para a igreja, você foi liberto de quê? Pastora, quando eu entrei na igreja, eu me prostituía muito. Eu me prostituía, saía com um outro lá. Eu quando vim para a igreja, eu traía muito minha mulher, tinha um espírito meu, traía muito meu marido. Ou quando eu vim para a igreja, eu bebia. Ou eu cheirava, ou eu fumava. Quando eu vim para a igreja, eu era doente, eu tinha uma doença. Não era assim? Quando você se afasta de Deus, aquele demônio que causou aquela doença, aquele demônio que causou aquela enfermidade, aquele demônio que te usava para beber, para fumar, ele vai voltar 7 vezes pior. Então você imagina quando você vem para a igreja, 7 vezes pior do que aquilo. Isso você tem que imaginar. Aí você foi curado. O pastor veio para a igreja e foi curado. Só que você tem que entender que se você se afastar de Deus, aquele espírito de enfermidade, ele volta 7 vezes pior daquilo que você foi viver. Vocês estão entendendo isso? Então você imagina como você era quando você veio para a igreja. Vou te dar um minutinho para você imaginar. Imagina como você era quando você chegou na igreja. Imaginou? Agora imagina 7 vezes pior do que isso. 7 vezes pior do que você era. Imagina. Deus me livre, mas ele está falando, gente. Então eu vou me afastar de Deus. Eu sou doida para me afastar de Deus. Deus me livre. É igual eu que saí lá das drogas, comia cocaína, bebia, fumava, cheirava. Deus me livre você me afastar de Deus. A pessoa ficar 7 vezes pior do que aquilo ali, eu ia virar cracuda e ia morrer. Entendeu? Então Deus está avisando a pessoa que o seu não enxerga. Para de brigar com Deus, gente. Faz isso não. Qual é o estilo de culto? Não, vou me apertar, nem que eu vou cansada, eu vou para a igreja. Não teve tempo para Deus, uma hora, irmão. O diabo está cheio de tempo para você. O diabo tem tempo para agir na sua vida de noite. Uma hora você vai querer correr, não vai dar mais tempo. Não, eu vou muito direitinho, eu vou devolver a Deus que é de Deus, eu vou tomar Santa Ceia, eu vou ter compromisso com Jesus. Aquilo que não é de Deus, eu vou orar, eu vou pedir força a Deus, eu não quero mais, não vou fazer mais. Não adianta, o diabo não vai me usar mais para fazer isso aqui. Você tem que tomar uma decisão. Só você pode fazer, eu não posso fazer por você. Eu posso fazer por mim. Deus não pode fazer por você. Ele está te ensinando para te dar um livre-arbítrio. Você que tem que fazer. Minha mãe faz, também sua mãe não pode fazer por você. A salvação é individual, tá? Minha mãe é pastor, que tem. Sua mãe, você não, você tem que buscar Deus. A mãe não pode salvar, não. Salvação é individual. Entendeu? Senão Jesus falava, a salvação da sua mãe, a salvação do seu pai, não. Está dizendo que nenhum outro nome há salvação, só em Jesus. Entendeu?
Aí ele está dizendo aqui, ó, então vai, leva consigo os 7 espíritos piores do que ele, e entrando, o que eles fazem? Habitam ali. E os últimos atos desse homem, os últimos atos desse homem são piores do que o primeiro. Assim acontecerá também com essa geração má. Ele está falando, assim acontecerá com a geração má. Isso ele está falando lá atrás, gente, isso já está acontecendo, tá? Isso está acontecendo, como eu falei, famílias destruídas, casamentos destruídos, pessoas caindo de pedaços, pessoas que os vícios não tomam conta de vez. O senhor dorme na calçada, acordou os juízes, lavou família, está lá na Cracolândia. Outros estão aí caindo esperando, mas por que isso? Porque a pessoa fica entrando e saindo. Uma hora eu vou para a igreja, uma hora eu não vou. Hoje eu vou, semana que vem eu não vou. E o diabo está se aproveitando disso para destruir as pessoas. E elas não estão vendo que é isso. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas eu estou na igreja, graças a Deus, mas a pessoa não está, não tem compromisso. A pessoa vai no culto que quer, vamos só passeio se quiser. E não é assim, gente. Entendeu? Ah, pastor, mas é que às vezes tem uma lutazinha para chegar na igreja. Irmão, todos nós temos uma lutazinha. Você tem que vencer o diabo. Você vai olhar para ele e ele está na porta e quer deixar eu sair. Tá bom, então eu não vou não. Então você está obedecendo a ele. Hã? Não, Satanás. Estou te amarrando. Pode usar a avó, a avô, o tio, minha mãe, meu pai, meu marido. Usa quem você quiser, mas eu vou para a igreja sim. Só eu que preciso de Jesus, irmão. E a minha família vai ser salva se eu buscar Deus. Se eu não buscar Maria e as guardas. Aí eu vou deixar de ir para a igreja e ficar com meu parente. Aí depois vai eu e ele guardas. Não, está amarrado com Jesus. Salvação individual. Eu vou. Mas estou meio cansado. Mas o Senhor renova minhas forças. Eu vou. Estou passando mal, mas lá o pastor vai orar comigo, eu vou ser curado. Eu vou. Eu estou com fome, nem só de pão viverá o homem. Eu vou. É assim que você tem que ser. Mas se você fala, tá difícil. Não vou hoje não, porque está chovendo muito. O diabo vai na tua casa, tem uma chuva. Você que sabe, não vai para a igreja, não, ele vai para lá. Não, mas está muito sol. O diabo está nem com vontade de estar queimando. Então ele vai queimar mesmo. Ele vai trabalhar com as famílias, no sol, na chuva. Entendeu? Então você tem que ser uma pessoa que estuda esse conselho que eu estou te dando. Nunca abandone Jesus. Para com esse negócio de ficar em cima do muro. Vamos ter compromisso sério com Deus. Sua família precisa de você. Glória a Deus. Gente, vamos orar em nome de Jesus. Tem cara isso aí? Sim? Sim, eu vou não sei, eu vou anunciar aqui. Tá bom. Gente, vamos orar em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. O pessoal que está em casa também pode orar aí com a gente. Pai, em nome de Jesus, eu lhe cantar. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós viemos a Ti, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou nessa manhã. Pai, que essa palavra possa penetrar no mais profundo do coração dessa pessoa, Pai. Oh, Deus, como o Senhor abriu lá o coração de Lídia, que ela entendeu de uma maneira que a história dela mudou. Aí sim, o maior sonho dela se realizou, que a família foi liberta. Quando ela entendeu o que o Senhor estava falando. E eu penso, Senhor, que essa palavra aconteça como aconteceu com Lídia, com Zaqueu. Que essa pessoa consiga entender de uma tal maneira que ela sinta aquele desejo de mudança. Como Zaqueu, o Senhor falou, ele não, Senhor, olha, ele deve se levantar, a partir de hoje eu vou ser diferente. Tudo que eu roubei, eu vou devolver, eu não quero mais essa vida. O Zaqueu se converteu ao Senhor, Pai.
Oh, Deus, ajuda essa pessoa. Essa pessoa, Deus, que não está tendo força para buscar o Senhor. A pessoa parece que tem até umas cordas amarrando ela, uma coisa bem satânica. Que às vezes ela se arruma, mas quando chega na hora de sair do portão ou da porta, ela não consegue ir na igreja. Porque o diabo não deixa, ele segura ela ali. Ó. Não, você vai para a igreja hoje, vai voltar muito tarde. Deixa para tal dia. Olha, o horário que é aquela parte ali meio escura, pode ter um assalto. O diabo faz alguma coisa para segurar ela ali, para ela não ir. Ou na hora, no dia que ela vai para a igreja, alguém chega lá, ô fulano, não está um lugar assim, é muito legal. Quer dizer, o diabo está trabalhando na vida dessa pessoa para destruir essa pessoa, Pai. Mas o Senhor disse assim, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor, com a sua palavra, o Senhor está iluminando essa pessoa. O Senhor está ajudando ela a enxergar que o maligno está trabalhando na vida dela. E ele só veio para roubar, matar e destruir. Então, Deus, ilumina essa pessoa, o Espírito Santo. Dá força a essa pessoa para ela ter um compromisso sério com o Senhor. Oh, Deus, uma aliança, pacto, de uma tal maneira que o Senhor possa agir na vida dela, que o Senhor possa libertar a família, que o Senhor possa fazer cumprir as suas promessas na vida dessa pessoa. Oh, me picando, e eu estou amarrando o diabo. Ô Satanás, você que é o autor disso tudo, demônio, que eu sei você que está por trás disso tudo, Satanás. Sai da vida dessa pessoa, demônio. Em nome de Jesus, você me prende, segura essa pessoa. Você que impede essa pessoa de ter um compromisso sério com Deus. Depois você fica acusando a pessoa. Você que condena a pessoa. Tá vendo aí? Tá vendo o que você faz com Jesus aí, ó? Aí depois